seja muito bem-vindo ao Tax Time, o podcast da Syncro. Esse é um espaço em que nós conversamos temas relevantes sobre o universo tributário, fiscal e de tecnologia com nossos amigos, clientes e parceiros. O meu nome é Veridiana Selmi, eu sou advogada, especialista tributária e contadora e eu colaboro com a Syncro já há mais de 12 anos, atualmente como Product Owner. E hoje eu vou conduzir aqui essa conversa, esse bate-papo com a Fernanda Firmino. Muito obrigada, Fernanda, por topar fazer esse bate-papo com a gente. Eu agradeço muito, Veridiana, agradeço também a Syncro pelo convite, ao time de marketing da Syncro por esse convite, por um tema que é muito relevante para nós hoje na área de impostos e também muito relevante, acho que, para o mundo empresarial como um todo, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Então, antes da gente começar, vamos aproveitar para que você se apresente, né, para a nossa audiência. Me fale um pouco, então, quem que é a Fernanda? Claro. Bom, Fernanda, tenho 45 anos e desses 45 anos, 20 anos trabalhando na área de impostos com empresas, basicamente com empresas de bens e consumo. Atualmente eu estou na BIC, a empresa que as pessoas conhecem pelos seus produtos como parte de escrita, como isqueiros e como aparelhos de barbear. E na BIC eu estou há 15 anos também na área de tax. Bacana. Lá eu sou especialista em inteligência tributária e voltado para os impostos indiretos. E todo esse tempo trabalhando com a parte de impostos sobre bens e consumo e também na BIC, estando na BIC todo esse tempo, recentemente não, 2 anos, a gente teve a oportunidade de ter a parceria com a Syncro, porque nós estávamos em busca de uma nova solução fiscal para a nossa área, que fosse bem mais tecnológica, como oferece os produtos da Syncro. E aí conseguimos, então, implantar toda a solução da parte de fiscal dentro do nosso, junto com o nosso departamento de impostos. Que legal. E foi um projeto muito prazeroso. Que bom. A gente fica muito feliz, né, com essa parceria. Bom, a gente vai falar sobre o tema, né, que é Tax ESG, ou ESG, a influência, né, do fiscal nessa jornada ESG, que é um tema bastante relevante, né? Muitas empresas já estão atuando nisso. Algumas empresas ainda não estão tão familiarizadas com esse tema, né? Então, seria legal se você pudesse nos contar um pouco como que é, o que significa, né? Qual que é a definição dessa jornada ESG e quais as experiências que você tem, né, a respeito disso ali dentro da BIC? Sim. O tema ESG, a gente comentou, um tema muito atual. Ele é uma pauta, né? Ele é uma jornada. E dentro dessa jornada, existem ações que estão enfocadas em pilares, né? E quais são esses pilares? Exatamente aqueles que representam as iniciais em inglês, que forma a sigla ESG. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar de governança. É um tema que está sendo bastante divulgado na mídia, está sendo bastante tratado, mas, de fato, creio que muitos ainda não conhecem, não têm profundidade do que seria essa jornada, né? E de qual a importância dessa jornada hoje no mundo corporativo. Mas ele tem, sim, uma grande relevância. Até porque, hoje, o empresário ele tem que pensar em produzir os seus produtos ou a vender os seus serviços, pensando no impacto que a produção dos seus produtos e dos seus serviços vai gerar no planeta, no nosso planeta, e também nas gerações. Né, que já está aqui, nas futuras gerações. Então, é uma questão de responsabilidade. Então, todos nós somos responsáveis para as questões que envolvam meio ambiente, o meio social em que vivemos, a comunidade onde as empresas estão instaladas, e também a parte de governança. Então, essa é a trilha da jornada ESG. É um tema muito importante. E, na BIC, hoje nós temos uma planta lá na Zona Franca, em Manaus. É uma fábrica onde produz as 3 categorias de produtos da BIC, né? E
a fábrica, recentemente, ela recebeu um selo de certificação do Bureau Veritas, é um selo de ESG 360, e no nível 4, que seria um nível de engajamento, ou seja, certificou-se de que a empresa tem ações, né, e ela participa junto com a sociedade, com a comunidade, ou mesmo diretamente no seu método produtivo, ela participa, ela promove ações que esteja enfocado em algum dos pilares da jornada ESG. Muito bom, muito bom. E, inclusive, eu gostaria até de que você, se você puder, né, nos contar um pouco quais são exatamente essas estratégias que a BIC vem utilizando, né, até que permitiram que ela ganhasse esse selo, porque acho um tema legal assim, para você mencionar um pouquinho. Sim, bastante relevante. Bom, então, a nossa certificação no nível 4 do selo de ESG 360, um dos exemplos, né, de práticas que nós estamos implantamos dentro da nossa produção é um sistema de captação de águas das chuvas para refrigerar todo o processo produtivo. Ou seja, um uso inteligente da água, de forma inteligente da água, reduz custo no nosso processo produtivo, porque você não está usando diretamente a água fornecida pelo governo local, né, que ela é totalmente tratada e canalizada, você está utilizando o recurso natural que está disponível, obviamente adaptado ao nosso processo, para poder refrigerar o nosso processo produtivo. Então, veja, é uma prática que traz um ganho, reduz um custo no processo produtivo da empresa. Sim. E está exatamente contribuindo para a questão ambiental. Fora isso, nós também temos também outras frentes, né, de trabalho, a questão do uso de energia limpa. Então, no processo produtivo, que o nosso insumo maior é a energia mesmo, porque precisa de máquinas operando, nós estamos em busca de contratar energia produzida, né, de empresas que produzem energia e vendem. Então, é uma outra demanda de consumo de energia. A gente está indo em busca dessa questão, e a questão de menos emissão de carbono. E isso a gente tem feito um trabalho junto com a nossa operação logística, ou seja, procurar rotas e procurar parceiros de logísticas que possam, que trabalhem na questão da menor emissão de gás carbono na atmosfera. Muito interessante isso, Fernanda. Então, realmente assim, é uma forma mais sustentável, né, da empresa conseguir ter um crescimento, porque é claro que o crescimento é muito importante, mas tentando minimizar todos os impactos, né, que ela pode ter durante as suas atividades. Sim, né? É muito legal essa questão aí do reuso da água, né, de procurar ter uma rota que tem uma pegada de carbono menor. Então, bastante interessante. Inclusive, isso até me lembra essa questão, né, que há décadas atrás, quando eu comecei nesse mundo corporativo, a gente falava bastante sobre, usava o termo sustentabilidade. Então, a empresa sustentável, até tinha algumas certificações, né, para empresas mais sustentáveis. Você acha que essa questão da jornada ESG, ela é um rompimento com essa questão, né, de sustentabilidade, é uma outra coisa, ou é talvez uma evolução dessa sustentabilidade que se falava antes, né? E o que se vê de diferença, principalmente, em relação a esses temas, né, que você abordou? Sim, eu vejo que não é um rompimento, eu vejo que é uma evolução, é um outro olhar. Porque a questão da sustentabilidade, veja, muitos processos produtivos utilizam recursos naturais e precisam desses recursos naturais. Mas é a questão de não ser um uso predatório. Sim. Precisa ser um uso consciente, exatamente para não deixar esse impacto negativo que pode deixar no planeta ou com as gerações futuras. Pensando até na questão da mudança climática, né, que os governos, né, estão se comprometendo em parceria com outros governos, se comprometendo a reduzir ou pelo menos diminuir
essa evolução no aumento do clima que tem acontecido nos últimos anos. Sim. Então, e isso ele vem em busca, ele não vai fazer sozinho, ele vai precisar, os governos vai precisar exatamente das empresas que atuam ali diretamente nos seus territórios, como também de toda a sociedade. Então, eu entendo assim que o olhar hoje ele é muito mais amplo. Enquanto que no começo a gente tinha assim algumas ideias, mas a ciência está aí, veio para exatamente corroborar que se não for tomado nenhuma ação agora, nós iremos sofrer drasticamente no futuro, e as futuras gerações também. Então, nosso planeta corre um sério risco se essas ações não forem tomadas agora. Então, eu acho que esse olhar ele tem que ser visto. Sim. E as empresas precisam se conscientizar disso e trabalhar em parceria com os governos. Muito bom. E a gente tem falando bastante, né, aqui dessa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Mas aqui, né, Tax Time, como fala o nome, a gente fala sobre esse universo fiscal, tributário. E parece que é uma coisa, para quem olha de fora, muito distante, né? O que tem a ver essa questão da jornada ESG com a parte tributária, com a questão fiscal? E você é dessa área, justamente, da área fiscal. Você pode nos falar um pouquinho, então, o que seria essa jornada do Tax ESG? Como que a gente coloca toda essa preocupação com esses 3 pilares voltados para a área fiscal? Como é que a área fiscal contribui com isso? Primeiro, eu acho que a área fiscal ela evoluiu muito. Como eu comentei, eu tenho um pouco mais de 20 anos trabalhando em área de impostos de empresa. Ela evoluiu muito. O departamento fiscal deixou de ser aquela área que só recolhe os tributos, prepara as guias e transmite declarações, ou há muito tempo atrás ainda, eu sou da época que imprimia livros, né? E tinha livros impressos, para hoje ser uma área estratégica, e ela é muito importante para o negócio, ela é muito importante para o mundo corporativo, porque muitas ações que são tomadas pelo alto escalão ou pelos diretores e gestores, elas são questões que precisam ser ouvidas a área de impostos, porque qualquer movimentação que a empresa vai fazer, isso pode trazer algum impacto tributário, e esse impacto pode ser negativo ou não, né? Ou positivo, pode ser um impacto positivo. Então, é importante que primeiro, que a área de tax tenha essa ideia de que nós não somos mais geradores de obrigações acessórias, e sim, nós somos estratégicos e parceiros do negócio. Então, esse é um ponto. E aí, por que ele se entrelaça? A área de tax, sim, ela tem uma grande responsabilidade ou participação nessa jornada ESG. Exatamente por isso, exatamente pela questão do aconselhamento, né? A questão do planejamento, né? Vamos colocar assim. Então, você vai trabalhar hoje o planejamento tributário, que é perfeitamente possível, é perfeitamente legal, de acordo com as limitações que a legislação nos passa, né? Nos permite. E o profissional de tax tem que estar atento exatamente a essas limitações que a legislação tem, conhecer a legislação, para poder, então, recomendar ou sugerir para os seus gestores, para os diretores, a possibilidade ou não de fazer determinado movimento que vai impactar ao negócio. Então, como área parceira, eu entendo que existe, sim, essa relação entre tax e os pilares ESG. E a gente pode ver isso em qualquer uma dos 3 pilares, na parte ambiental, nas questões ambientais, pensando na questão de redução de custo mesmo, ou na questão social, ou na questão mesmo de governança. Eu acho que até principalmente a questão de governança. Porque governança, a gente tem também a questão de governança tributária, ou seja, transparência nas informações, certo? Uma gestão, um olhar, né, de gestão frente à parte tributária das empresas, para que tenha transparência e para que o empresário tenha confiança no que ele está fazendo sem trazer riscos, mitigando sempre riscos. Perfeito. Então, é como se a área fiscal, ela já não é... Já faz algum tempo, né, que a gente percebe que a área fiscal ela já não é aquela área que só cuida da tributação de forma pura, mas ela tem esse papel estratégico, até porque nosso sistema tributário ele é complexo, né, ele está sempre mudando,
precisa ter um olhar cuidadoso para essa área, porque impacta diretamente os custos da empresa. Correto. Então, escolher uma melhor estratégia vai ter um impacto direto, né, em todas as outras áreas da empresa, porque você vai ter um custo maior ou menor, até para escolher as operações. Então, quando você falou para mim, assim, né, uma das estratégias que a BIC adotou, né, em relação a diminuir a pegada de carbono, foi optar por rotas, a questão logística diferenciadas. Eu sei que existe um impacto tributário nisso, né, que precisa ser observado. Isso aqui eu vou, né, dar saída de um material por determinado estado ou por outro, porque está mais próximo, mas e a carga tributária, como é que fica nessa questão? Então, me parece que é como se tivesse nessa balança dos custos, né, que a empresa tem em relação aos tributos, entrou mais um fator, que vamos então contrabalancear aí. Tem a questão das reduções de custo, mas também a questão, né, do que causa um menor impacto, né, ambiental, social e que também promove uma maior governança, né, dentro da empresa, impactando aí toda a sociedade, é isso? É isso mesmo. Eu acredito nisso. Até porque, como, né, você comentou, sim, a gente tem a questão do pensamento logístico, né? Muito alinhado, assim, a área de techs, por exemplo, nós estamos muito alinhadas com a área de logística da nossa empresa. Hoje, a nossa empresa está, como eu comentei, ela está uma planta situada na Zona Franca de Manaus. Sim. E veja, meu mercado consumidor, onde ele está posicionado nesse momento. Geralmente, distribuído, obviamente, todo o Brasil, mas existe, obviamente, alguns focos, algumas regiões onde ele é mais, há uma demanda maior. E, com certeza, se posicionar em locais onde eu possa fazer essa distribuição de forma eficiente, entrando até nessa pegada de menos emissão de carbono, eu acho que sim, corresponde, né, a uma ideia inteligente e aliada à operação, necessidade da operação com situações fiscais permitidas em leis sem nenhum problema. Legal. Você poderia nos falar mais alguma tendência que você consegue imaginar a respeito, né, do uso do TEC-CCG e como que isso pode impactar também, né, as decisões do futuro, né, das empresas? Sim, eu vejo assim, não entendo bem como uma tendência, mas a gente precisa olhar para os incentivos fiscais que hoje existem. Ok, nós temos agora recentemente uma mudança do sistema tributário. Perfeito, também temos que olhar exatamente para essa mudança que vai ocorrer. Mas, nesse período de transição, esses incentivos fiscais que hoje existem e que eu entendo que é até uma contrapartida do governo para que a gente tenha essa parceria, né? A empresa, o momento que ela está agindo, tendo ações em alguns dos pilares de ESG, ela está atuando onde o governo pode chegar. Então, é uma parceria, não deixa de ser uma parceria público-privada entre o corporativo e os governos. E esse olhar com os benefícios, os incentivos que existem hoje, é uma tendência também. Veja, eu entendo, por exemplo, incentivos à lei de cultura ou à lei do esporte, que é perfeitamente possível, proporcionando para o cidadão o acesso a esses tipos de evento. Então, exatamente, é uma parceria do governo para que as empresas consigam fomentar esse tipo de acesso das classes menos favorecidas à cultura ou à questão também do esporte. Então, é uma tendência, você tem que ter esse olhar. Sim. Trazer esse olhar e trazer essa situação e levar para a alta gestão que existem essas possibilidades e que a empresa pode perfeitamente ter vantagens econômicas em relação a isso. É legal isso que você mencionou, a gente falar dessa parceria entre o governo e as empresas, porque essa questão, né, da jornada ESG, ela é bem ampla, né? Então, por exemplo, você acabou de citar algo que vai nesse pilar social, Sim. Que é você conseguir trazer, então, para uma população menos favorecida, e a gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade social, né, bastante relevante, então você consegue trazer para essa classe social, né, um pouco mais de cultura, de esporte e outras coisas, né, com esse apoio do governo. E o governo, às vezes, ele não consegue chegar, né, em todo o espaço e, assim, ele consegue ter
nas empresas essa parceria para que as empresas consigam chegar, né, onde ele não Consegue está atuar. conseguindo atuar. Perfeitamente. Né? E até eu acho um ponto interessante, porque a gente está falando aí de tributação e o objetivo, inclusive, da própria tributação é prover os recursos, né, necessários para que o governo possa atuar. Então, a gente tem os dois lados. É a receita, então, deles, para que eles consigam Isso. exatamente nos dar essa contrapartida em serviços. Perfeito. Né? Então, a empresa ela tem ali uma governança, né, transparente, tributando de forma justa Sim, os seus produtos, né, não sonegando. Então, ela está contribuindo com o governo nessa parceria e, em contrapartida, o governo também, né, está conseguindo se apoiar na atuação das empresas para chegar onde ele não está conseguindo atuar nesse momento. Perfeito. Né? Isso é bem legal. É bem isso mesmo. Você, então, pode comentar um pouco a respeito, né, desse papel, desse desempenho aí do governo nessa jornada do Tex ESG? Como é que ele pode incentivar as empresas a fazerem parte desse movimento? Sim, essa é a questão, né, Veridiana? Você falou perfeitamente. O tributo é receita para o governo. Então, ele tem essa ânsia de arrecadar exatamente para poder cobrir todos os seus gastos. Veja, eu vejo, sim, várias formas do governo poder contribuir para que as empresas realmente estejam engajadas na pauta ESG. Por outro lado, eu também vejo assim a situação dos governos de querer muito a arrecadação. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, a questão da desoneração da folha. Sim. Né? Muitos setores de serviços se sentiram muito prejudicados com relação a essa alteração. Mas o governo precisa olhar, precisa identificar. Alguns serviços são relevantes. Então, é necessário que, para que eles se manter a questão da desoneração da tributação sobre a folha. Precisa ter essa contrapartida. Uhum. Okay? Então, os setores, os segmentos das atividades, elas precisam estar, principalmente agora, que estamos nessa semana, né, nesse mês em que o Congresso deve aprovar aí a regulamentação da reforma tributária, nós precisamos que os segmentos estejam em parceria com os governantes ou com o legislativo para conseguir tirar dali legislações que não afetem, que não sobrecarreguem ou onerem tributariamente setores essenciais. Sim. E que podem ajudar. Eu acredito muito que a questão do imposto seletivo ela vai acabar fazendo o papel até do, digamos assim, do imposto ambiental, vamos dizer assim, mas Sim. aí muito mais amplo, né? Não só para a questão ambiental, mas também para a questão da saúde, meio social e etc. Então, realmente, o governo ele tem, sim, que buscar essa parceria com as empresas e disponibilizar, dar uma contrapartida para que as empresas consigam entrar nessa pauta junto com eles em parceria e poder atuar exatamente onde eles não conseguem chegar. Muito bom. E até assim, é um desafio, né, em relação a essa questão, porque a gente está, como você já mencionou anteriormente, tendo uma alteração muito relevante, né? É um momento histórico que nós estamos vivendo. Dessa reforma tributária, uma mudança bem significativa na nossa tributação. A gente vai passar por um período de transição ainda, sim, mas as empresas já estão preocupadas, com toda a razão, né? Como é que será essa questão aí tributária daqui para frente? E nós sabemos que diversos incentivos fiscais, né, não serão mais mantidos, né? Após a regulamentação e a entrada em vigor da reforma tributária. E até um ponto, né, que eu acho interessante a gente discutir é isso. Dado esse fato, né, como que fica? Como que é essa questão? É um desafio para essa jornada ESG? Como é que fica para as empresas, né, a partir de agora? Acho que não somente questão da jornada ESG, mas para a área de Tex como um todo é um desafio, sim, que precisa ser muito bem acompanhado. Veja, nós temos, sim, hoje, a gente sabe, no Brasil todo, praticamente, a maioria dos estados fornece, sim, incentivos em relação ao ICMS
para que as empresas ali estejam instaladas. A gente sabe disso. E aí, esse período de transição, ela vem exatamente, pelo menos, garantir que a empresa consiga usufruir esse acordo que ele teve com o Estado ao implantar a sua planta ou investir lá naquele Estado. E veja, ele, naquele local, ele conseguiu gerar mão de obra, gerar emprego. Sim. Está, sim, sendo um pilar ESG, o pilar social. A empresa está comprometida com a comunidade do local onde ele está instalado, porque ela acaba gerando emprego naqueles locais. Então, eu acredito que esse período de transição, aí a área de Tex, ela tem que analisar bem como vai ser administrada esse período de transição, exatamente para que o investidor tenha lá possibilidades de usufruir o crédito fiscal que ele provavelmente vai gerar naquela região onde ele está instalado. Então, a área fiscal ela vai ter um trabalho tremendo, eu acredito, agora, né? Inclusive para a gente acomodar aí os dois sistemas, Sim. Principalmente acomodar esses dois sistemas, e aí estar mais atento em relação ao sistema atual e ao novo sistema, quais as oportunidades em relação aos pilares de ESG que ele pode sugerir para o meio corporativo. Muito legal, né? Um ponto também que eu acho interessante é a questão que está sendo discutido em relação à cesta básica também, Sim. né? Que nós temos aí essa definição, né, que cesta básica, será que entra só a parte de alimentos? Porque vai ser um dos pontos que o governo pode contribuir também, né, nessa questão de definir o que seriam produtos essenciais. Eu sei que a BIC, por exemplo, tem uma linha de higiene, né? E aí a gente fala assim, mas as pessoas precisam comer, mas elas não precisam só comer, né? Eu acho que tem outros produtos que também são essenciais, e aí cabe essa discussão de definir o que entraria, né, nesse rol de produtos essenciais. O que você Sim. poderia falar sobre isso? Realmente, o termo cesta básica é muito restritivo, né? Então, a pessoa, o humano, ele não, para sobreviver, ele não é somente comer, né? Comer é um essencial, mas tem outras coisas também que são essenciais. Nós temos um produto que está relacionado à parte de higiene pessoal, mas eu me recordo agora, né, me vem agora a questão da saúde menstrual da mulher, Sim. né? Então, essa é uma questão muito relevante, porque, veja, só agora, depois de muito tempo, é que o legislativo reconheceu que absorventes, eles são essenciais para as mulheres, porque mulheres que não têm o mínimo de condição sequer têm acesso a esse tipo de produto. E ele não pode ser restritivo, ele tem que, a população de menos favorecida, ela tem que ter acesso àquilo. Perfeito. Né? Então, veja, não é somente a comida, os alimentos, é pensar também em produtos que são realmente essenciais para a classe C ou D e sobreviver, se manter com dignidade, né? Isso. Produtos que ela consiga se manter com dignidade. E serviços, que também vem a questão da educação, que precisa estar disponibilizada para todos, e a saúde. Perfeito, né? Não é uma questão só de sobrevivência. Sim. É questão de manter a dignidade da mulher, né, nesse período. Então, e ter acesso a todos esses serviços que você mencionou. Muito legal. Bom, Fernanda, então, para a gente já ir finalizando, fala para a gente um conselho que você daria, tanto para aquele profissional, né, que quer desenvolver as competências necessárias para poder atuar nessa área, né, do ESG, e também para as empresas que querem investir, né, nessa jornada. O que você recomendaria? Bom, Viridiana, competência para o profissional de Tex, eu acredito que é o senso crítico, porque você precisa estar atualizado, você precisa estar engajado também, e você vai engajar também os seus gestores à medida que você vai conhecendo o tema e vai identificando as oportunidades na parte de Tex ou até qualquer uma outra área para a implementação de algum dos pilares ESG, você tem que engajar a pessoa a entender o que você está propondo e
demonstrar o quão importante isso vai ser para o negócio em si. E aí a gente já comenta do empresário. A jornada ESG ela é muito importante porque hoje, mais do que nunca, os consumidores dos produtos ou dos serviços, eles estão de olho exatamente em saber se a indústria utilizou métodos éticos, né, para poder produzir o seu produto, ou aquele serviço não impactou negativamente o ambiente, ou também não, por exemplo, não contratou mão de obra que não paga os direitos trabalhistas, por exemplo, ou não reconhece os direitos trabalhistas. Então, hoje, o consumidor ele está atento a isso e ele tem a tendência do consumidor, está tendente a adquirir produtos ou serviços que tragam um selo de garantia para eles, que eles saibam que eles estão comprando e que aquilo não está impactando de forma negativa nem o meio ambiente, nem de forma negativa o meio social, as comunidades, ou que existe transparência, né? Que tem a transparência na operação e nas informações. Então, tanto para a área de techs quanto para o business em si, é importante, primeiro, invistam no conhecimento das pessoas, invistam no tema, porque isso vai trazer lá para frente vantagens competitivas, inclusive, para o mundo empresarial. Que legal, né? E realmente a gente percebe que existe uma preocupação muito grande dos consumidores, né? Uma identificação também, né? Deste consumidor que hoje está bem preocupado em relação ao que legado que ele vai deixar, né, para ele, para os filhos, para os netos, para o futuro, né, da sociedade de forma geral. Então, eu percebo realmente, né, esse movimento dos consumidores de se preocupar de onde eles estão comprando, a questão do consumo consciente que é tão falada, né? Exato. E nesse ponto realmente tem um impacto muito positivo para uma empresa ter uma certificação, por exemplo, né, dessa jornada ESG, e também dentro da área de techs, né, faz parte, como a gente já falou bastante aqui nesse podcast. Eu agradeço muito a sua presença, Fernanda. Foi um prazer conversar com você. Eu aprendi muito nesse bate-papo. Eu espero que a audiência também, né, tenha gostado. Tenho certeza que eles gostaram. Agradeço a participação da audiência. Muito obrigada, Fernanda. Eu também agradeço ao convite da Syncro para estar aqui falando desse podcast, um tema muito relevante, não só na nossa jornada de trabalho, mas também para o nosso meio social como um todo. E agradeço, Veridiana, pela parceria de estar aqui compondo a mesa comigo, e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada.